Comissões debatem projeto que anistia torcidas organizadas banidas dos estádios. Plenário aprova a criação do programa Horta Urbana Acolhedora. E janelas do Palácio Tiradentes viram palco para a celebração dos 200 anos da independência do Brasil. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Parlamentares se reuniram com órgãos públicos e líderes das principais torcidas organizadas do Estado para discutir o projeto de lei que tem como ponto principal a anistia das torcidas banidas dos estádios de futebol. O debate foi feito em uma audiência conjunta das comissões de Cultura, Segurança Pública e Combate às Discriminações. O texto dos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e Zeidan prevê ainda a criação do Conselho Estadual de Torcedores do Rio de Janeiro e a Casa dos Torcedores, espaço destinado para a integração e mediação de conflitos. Acho que esse estreitamento, né, da Polícia Militar, né, com o Ministério Público, aqui no caso com a Alerj, fazer essa intermediação, é importante, porque acho que pelo que eu ouvi, o entendimento de todos é que tem que haver essa anistia. A punição é antiga, já é muito demorada, até no caso do crime tem a progressão do regime, né? Por que não, né, anistiar essas torcidas? E daqui para frente, sim, a gente cobrar outros mecanismos de punição, que seja com banimento, afastamento, mas que comece daqui para diante, né? Que já, com punições de mais de 10 anos que já não cabem mais, que já está tirando realmente o foco do espetáculo e a torcida tem sua participação e é importante estarem lá presentes. O projeto de lei foi elaborado a pedido da Associação Nacional das Torcidas Organizadas durante a cerimônia que as homenageou no plenário da Alerj no ano passado. Atualmente, as 5 principais torcidas organizadas dos clubes do Rio de Janeiro estão punidas: a Força Jovem do Vasco, a Raça Rubro-Negra, a Torcida Jovem do Flamengo, Fúria Jovem do Botafogo e a Yang Flu. Presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, Luiz Cláudio do Carmo citou a importância do diálogo para o consenso entre os órgãos públicos e as agremiações. A gente vem conversando isso já há um bom tempo, né? Basicamente há 2 anos. Há um ano atrás a gente conseguiu essa abertura aqui dentro da Alerj, né? Diga-se de passagem, agradecer muito, né, aos deputados envolvidos, né, que isso nunca aconteceu antes. E a gente viu a necessidade de ter esse diálogo mais amplo, né, junto com as torcidas que estão punidas, junto às autoridades, junto aos parlamentares que abraçaram a causa e entenderam que há muitos pontos divergentes e que a gente possa melhorar o entendimento, né, para que as torcidas possam voltar. Outro ponto bastante debatido foi a punição para quem praticou o ato ilícito ou de violência, e não para o coletivo como acontece atualmente. Representantes das torcidas destacaram que, apesar das seguidas punições sofridas e com o banimento dos estádios, ainda há conflitos em alguns jogos. Hoje é um dia importante não só para a Fúria Jovem, mas como para todas as torcidas, né? Graças a Deus estamos tendo essa oportunidade aí de ter voz, de poder opinar também, ter as nossas opiniões, entendeu? Porque durante muito tempo, aí foi o que foi falado hoje aqui, as torcidas estão sendo sempre massacradas. Sempre somos alvos de notícias ruins, nunca de notícias boas. Foi muito produtivo. Eu acho que a gente chegou muito a um consenso, só faltando ser anistia ou não, a gente quer muito a anistia, porque não é nem bem anistia, é uma segunda chance, né? Um recomeço. Nunca tivemos força, né? Taxados como marginais, assim, essa conversa, essa iniciativa aí de sentarmos aqui, tentarmos alinhar junto com o Ministério Público e o BEP para que não haja novos conflitos e as torcidas organizadas não sejam penalizadas, tem sido bem interessante, tem animado os torcedores, os componentes, pelo menos da minha instituição, tem estado bem animados porque tem componentes que nunca viram a torcida na arquibancada. Esse debate é fundamental para poder a gente ter a luz no fim do túnel, né? Porque a gente se sente oprimido, a gente sente que algumas leis e algumas atitudes tomadas são arbitrárias. E agora com esse diálogo, onde você consegue poder agregar com algumas opiniões, porque se fala do torcedor, torcida organizada, a gente nunca opinava. A gente nunca podia deixar aqui uma mensagem de como e por que fazer. Então hoje a Alerj, na figura do deputado Mink, né, abre o diálogo para podermos falar também. Eu acho que a gente entende que a anistia já ajuda a pôr de novo a instituição na arquibancada
e realmente inibir aqueles que querem conturbar, né, e colaborar com a violência. O coletivo não pode ser punido a partir de um só. O comandante do BEP, Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, Tenente-Coronel Faulhaber, falou sobre a atuação da Polícia Militar na segurança e prevenção da violência entre os torcedores. A Polícia Militar, ela faz um planejamento bem antecipado aos jogos, né? Principalmente aos jogos que envolvem risco de confronto. Nós definimos a quantidade de efetivo, chamamos as torcidas organizadas lá no Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios para traçarmos estratégias de deslocamento ao estádio, formas de deslocamento, isso para proporcionar aí ao torcedor, tanto organizado ou comum, que vai ao estádio em segurança. A proposta em discussão na LERJ recebeu 30 emendas e será votada em plenário na próxima quinta-feira. O deputado Carlos Mink, um dos autores da matéria, ressaltou que a ideia principal é combater a injustiça que vem sendo praticada com as torcidas organizadas, centralizando a punição na pessoa que cometeu o ato ilícito e não na associação. O nosso projeto de lei que vai ser votado essa quinta-feira tem um objetivo central: diminuir a violência nos estádios e evitar a injustiça de punir por vários anos dezenas de milhares de torcedores por uma agressão feita por 2 ou 3 pessoas. Essas, sim, têm que ser punidas e até presas, se for o caso. O Ministério Público, o próprio BEP, concordam que o eixo deve ser em cima da pessoa física que comete uma agressão. A nossa polícia tem que ser mais investigativa, mais eficiente, identificar e punir. A Assembleia Legislativa já anistiou bombeiros e policiais. E é bom que se diga que o Ministério Público não foi à justiça contra essas anistias, porque haverá um tratamento diferente aos torcedores daquele que foi dada a anistia votada para PMs e bombeiros. Tem que haver equidade. Nesta terça-feira, 25 alunos do curso de Direito da Universidade de Vassouras, campus Maricá, vieram conhecer como funciona a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. O trabalho da comissão é interceder em casos em que a população tem os direitos violados pelo Estado ou por qualquer pessoa, especialmente o direito fundamental, que é o da vida. Outra atribuição do grupo é o acolhimento de quem se vê abandonado pelo Estado e que precisa de uma ajuda. A gente faz o que a gente deve, que todo mundo deveria fazer. Todo profissional, seja ele público, seja ele concursado, seja ele particular, que atende as pessoas, né? Eu sou professor, sei isso, né? E atender aquelas pessoas que estão ali, isso é necessário, a gente humanize, né? Eu estou no direitos humanos, é para humanizar, é para a gente efetivamente, e aí é a saúde, a educação, é a segurança pública. É a falha do Estado que não está presente, eles são aonde a pessoa pode recorrer, é o último pilar, né? Que a pessoa tem o direito, que ela lembra o direito que ela tem, onde ela pode sequer pensar em recorrer, tentar se defender. Em 12 anos de trabalho, a comissão já fez 8.000 atendimentos dos mais variados, sendo que nos últimos 2 anos, a pandemia trouxe grandes problemas para as pessoas, sendo 2 muito citados: a fome, que aumentou bastante, e os transtornos psiquiátricos. Para isso, a comissão recebe as pessoas e as encaminha para os órgãos governamentais para que tenham os problemas tratados. Tudo dentro da lei. A luta por direitos humanos do Brasil é um desafio que não vai terminar tão cedo, né? Principalmente no que se refere a direitos sociais. E acho que a pandemia ela veio mostrar para a gente, veio expor fraturas, né, nessa deficiência do Brasil no que se refere à concretização de direitos sociais. Acho que cabe sim a Comissão de Direitos Humanos e essa galera bonita aí que está estudando agora, né, direito, trabalhar para maior concretização desses direitos sociais, para que as pessoas possam trabalhar mais, para ter mais renda, ampliar os programas sociais, né, de difusão e implementação de renda também. A experiência de conhecer o funcionamento da comissão ajudou quem está no curso de Direito. Debater, trocar ideias, ter as soluções para cada caso e saber como lidar com quem está desamparado, para que cada caso seja solucionado. É o trabalho que consegue chegar onde o Estado não chega, aonde as ONGs não alcançam, aonde a família às vezes também não alcança, a pessoa às vezes abandonada pela família, pelo Estado, por todos os entes da sociedade,
é o Direitos Humanos que acolhe. O Rio de Janeiro pode ter um programa para capacitar pessoas em situação de rua para práticas de agricultura urbana agroecológica. O objetivo do Horta Acolhedora Urbana é tentar garantir segurança alimentar para a população em vulnerabilidade social. O projeto foi aprovado nesta terça pelo plenário. Veja agora todos os detalhes das votações. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares discutiram a mensagem do governo que cria um programa de viabilização do investimento local e ampliado, o PROINV. A ideia é fazer a concessão de crédito para pequenas e médias empresas, cooperativas, associações e microempreendedores individuais, com recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses. Entre as condições do programa estão os juros de 2% ao ano e o prazo máximo de carência de 24 meses. Além disso, os financiamentos de até R$ 5 milhões serão aprovados diretamente pela Agência de Fomento do Estado, a AGRIO. O texto recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões. O deputado Max Lemos quer garantir às mulheres do Estado do Rio o direito de escolher um acompanhante para consultas médicas e exames de saúde. A regra deve valer tanto para a rede pública quanto para unidades privadas. Os estabelecimentos devem manter cartazes que informem as mulheres sobre o direito ao acompanhante. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto foi aprovado e segue agora para a análise do governador. Pode ser criado no Rio o programa Horta Acolhedora Urbana, para capacitação de pessoas em situação de rua no estado do Rio. A ideia é instruir essas pessoas nas práticas de agrocultura urbana, agroecologia e possibilitar a segurança alimentar da população em estado de vulnerabilidade social, e que parte da produção de alimentos devem ser encaminhada para os centros de acolhimento públicos do Estado. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado e segue para análise do governador. O governo pode ser autorizado a convocar todos os aprovados no concurso para investigador da Polícia Civil realizado no ano de 2005. O projeto do deputado Rodrigo Amorim proíbe novos concursos para a instituição enquanto esses candidatos não forem convocados. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Exclusivamente em relação ao concurso de 2005, há uma questão específica que a gente não está pleiteando que eles continuem no certame, eles já fizeram todas as fases e por conta de um erro da Polícia Civil eles não foram chamados à época. Então, na verdade, é uma grande injustiça com essas pessoas. Eu poderia pegar vários concursos, transformar em projetos, mas não fizemos isso. Cada concurso tem uma história, tem uma trajetória, tem um problema e a gente encara como tem que ser. São requerimentos de informação, ofícios que vão e vêm e a gente tem superado essas barreiras. Mas aqui no caso específico é algo gritante. A gente tem que fazer justiça em relação a esse concurso, Investipol 2005, e finalmente chamar essas pessoas. Unidades de saúde públicas e particulares do Estado podem ser autorizadas a fazerem a cardiotocografia no final da gestação ou no trabalho de parto como um exame de rotina. A cardiotocografia permite avaliar a situação do bebê dentro da barriga da mãe, como a frequência cardíaca e as condições intrauterinas, evitando, por exemplo, casos de sofrimento fetal. A proposta do ex-deputado Átila Nunes foi aprovada e retorna à pauta para mais uma votação. Investigações policiais de crimes praticados contra pessoas com deficiência nas redes sociais podem ter prioridade na tramitação. O projeto da deputada Alana Passos foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Nesta terça-feira foi reapresentado no Palácio Tiradentes o projeto Janelas da Independência. A encenação, produzida pela Funarge, com o apoio do Departamento de Cultura da Alerj, levou atores renomados, cantores e músicos para celebrar os 200 anos da independência do Brasil e contar um pouco da história do país para quem passava pela Praça 15. O público pôde conferir o espetáculo gratuito entre o Palácio Tiradentes e o Paço Imperial, um lugar cheio de referências históricas para o processo da independência. De tristeza e banzo e sangue de milhões de africanos que aqui foram descarregados como mercadorias de venda.
Normalmente as histórias não estão no livro, nos livros, aliás. Ela é muito mais vivenciada do que escrita, né? A gente tem um prazer enorme em fazer teatro de rua, porque é onde se respira melhor o teatro e a vida, né? Nós estamos aqui tentando colaborar com esse projeto da melhor forma possível e transformá-lo até num costume para a cidade, né? Que seria interessante uma agenda de espetáculos desse tipo. Ele é agregador, ele chama o público que está na rua, que é o público mais importante para a gente, é esse que está na rua, discriminado às vezes, sem oportunidade, e a gente estar perto é ótimo. Então é muito importante, não só com relação ao fato histórico, diretamente à família real, mas também com a perda dos índios das suas terras, como também como os negros não foram, os escravos não foram beneficiados com a independência. Então é um trabalho, um espetáculo que nos faz refletir e pensar e analisar aqueles momentos que o povo carioca viveu no momento da independência. Quem foi pego de surpresa na volta do trabalho para casa se encantou com o espetáculo. Estava só passando mesmo, estava dando uma volta de bobeira e aí encontrei aqui meio que uma peça em público, né? É sempre bom, né? Ter uma arte assim ao vivo. Ainda mais falando da história do Brasil, o momento que a gente vive é sempre bom, importante relembrar. E é isso, eu acho muito importante, muito maneiro, inclusive. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.